Dentro de mim existe uma luz que me mostra por onde deverei andar. Dentro de mim também mora Jesus, que me ensina a buscar o seu jeito de amar. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz. Dia 8 de novembro, 32º domingo do tempo comum. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa do casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia, nem será a hora. Palavra da salvação. Nós não sabemos a hora em que teremos oportunidades e momentos importantes. Então, não devemos perder as manifestações do Reino do Céu. A parábola nos mostra o quanto é necessário essa atenção. Temos que estar sempre atentos aos sinais de Deus nas nossas vidas. Mateus, capítulo 25, versículo 1 a 13. A presente homília descreve o final dos tempos, ou seja, o juízo final, que é um tema tão antigo e tão atual, com o qual a humanidade inteira sempre se depara. Mateus, que é o evangelista que nos apresenta Jesus como Filho do Homem, nos apresenta hoje um Jesus que se intitula e se declara realmente como o Rei e Juiz da história da humanidade. É a glória devida ao triunfo de Cristo sobre a cruz, pois ele é o poder de Deus e a sua sabedoria. Ele está rodeado de todos os seus anjos que estão submissos em tudo. No primeiro caso, Jesus, o Filho do Homem, será o juiz definitivo. Os escolhidos serão os misericordiosos que alcançarão misericórdia, ou seja, os que agiram com compaixão com os necessitados. Sobre o fogo preparado para o diabo e os anjos, devemos comentar que na época de Jesus não se esperava que o diabo estivesse no inferno, porque sabemos pelas palavras do próprio Jesus que viu Satanás cair do céu como um relâmpago. Portanto, o inferno não era sua morada, mas o fogo ou lago de fogo será o destino definitivo do diabo, ao qual será lançado quem não for escrito no livro da vida. Os segundos eram o grande pecado e ainda são dos batizados chamados discípulos de Cristo. O último juiz virá, e o julgamento dele será sobre o serviço que tiveres prestado aos seus irmãos mais pequeninos.
Eu entendi do Evangelho de Mateus, capítulo 25, do versículo 1 ao 13, que Jesus estava contando as parábolas, que o reino dos céus é como a história de 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro dos noivos. E aí, 5 eram prevenidas e 5 não eram, e 5 eram imprevenidas. E elas foram, e ela deu meia-noite e elas cochilaram. E quando os noivos chegaram, as imprevenidas pediu às prevenidas um pouco de óleo e as prevenidas não quis dar. E aí foi lá quando aí as prevenidas falou: então vai comprar óleo nos vendedores. E quando elas chegaram, as portas já tinham fechado. E aí elas falaram: Senhor, abre as portas. E ele respondeu: em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficais vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. O Evangelho fala sobre a preparação. A gente tem que ficar preparado para tudo. Senão a gente aí não sabe as coisas que vão acontecer assim, boas ou ruins. E fazer parte da sua vida. Igual aquelas moças que não estão preparadas, tinham esquecido de tudo. E só levou as lâmpadas. E as outras levou as lâmpadas e os olhos. Por isso que na nossa vida a gente sempre tem que estar preparado e reconhecer Jesus, porque Ele é nosso Salvador. Oremos ao Senhor. Deus de poder e misericórdia, afastai de nós todo obstáculo para que, inteiramente disponíveis, nos dediquemos ao vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Minha luz é Jesus, e Jesus me conduz pelos caminhos da paz.